Bem-vindas todas às conversas na Positiva da Seres, hoje com o tema Envelhecimento, que apreensões, com a nossa convidada, a doutora Umbelina Caixas. Começo por agradecer a presença da nossa convidada, a doutora Umbelina Caixas, que é internista do Centro Hospital Universitário Lisboa Central, dedicada à infecção do VIH desde 1995, publica e participa em diversas reuniões científicas no âmbito desta área, é membro da European AIDS Society e do Grupo Europeu WAVE, dedicado ao estudo da infecção VIH nas mulheres, pertence ao Núcleo de Estudos do VIH da SPMI, Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. A doutora Umbelina acredita que só através do trabalho multidisciplinar, em equipa e em parceria com a comunidade, se consegue educar para a saúde, reduzir estigma e viver com VIH com qualidade. Está connosco a Judite Corte Real, que vai colocar questões. Olá, Judite. Olá. A Judite é colaboradora da Associação Seres no apoio a mulheres infectadas com VIH. Está também connosco a fundadora da Seres, a Isabel Nunes, que é presidente também da associação. Seres é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas com VIH. Fundada em 2005, a Seres encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A Seres acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a Seres desde que fui convidada pela sua presidente Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes e vou facilitar aqui esta partilha. Vamos agora ouvir as questões para a doutora Umbelina Caixas. Olá, Isabel, queres começar? Olá, boa tarde a todas que nos ouvem. Obrigada por estar aí desse lado. Obrigada também à Raquel e à Judite e um especial obrigada à doutora Umbelina Caixas, que em maio de 2020 realizava connosco as primeiras conversas informais. Que bom estarmos aqui novamente. Gostaria de iniciar com a referência a algumas estatísticas do relatório sobre VIH, publicado recentemente. Em 2022, em Portugal, 24,2% dos casos de SIDA são em mulheres com mais de 60 anos. Os novos casos de SIDA no modo de transmissão heterossexual é de 87,9% nas mulheres. O diagnóstico ocorreu de forma tardia em 69,9% para as pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. Na última década, a proporção de novos diagnósticos em indivíduos com 50 ou mais anos situa-se sempre acima dos 20%, sendo uma das mais elevadas da Europa. Atualmente, o acesso a tratamentos que salvam vidas e a cuidados adequados permite que seja possível às pessoas que vivem com VIH viver até a velhice, algo que era inconcebível há 40 anos. Por isso, previna-se com preservativo, profilaxia pré-exposição, pós-exposição, tratamento com prevenção. Teste-se. Pode comprar o teste na farmácia e fazer o teste em casa. E inicie o tratamento o mais cedo possível, se for necessário. E agora a primeira questão. 16,1% da população com VIH em Portugal tem mais de 50 anos. E estou-me a referir a casos acumulados. Que desafios enfrenta? Como se pode cuidar para envelhecer com saúde e qualidade de vida? Bom, primeiro de tudo, boa tarde. Eu há pouco fiquei muito séria a ouvir a minha apresentação, nem sequer disse um alô, como vocês as duas disseram, por isso agora aqui vai o meu alô para toda a gente. É um prazer estar aqui convosco. Realmente conheço a Seres há algum tempo e reconheço que tem um trabalho extraordinário e já tive a oportunidade de estar convosco e acho que realmente são um grupo fantástico e obrigado por existirem. Tudo o que disse e todos os dados que deu, Isabel, são realmente impressionantes e são ótimos. Ou seja, nós conseguimos, graças a toda a investigação, graças aos fármacos que temos hoje em dia, que são realmente eficazes, conseguirmos transformar uma infecção que há uns anos atrás era aguda e contribuía para a morte, para uma infecção crónica que permite que as pessoas vivam muitíssimo bem e que tenham agora, as pessoas que vivem com VIH, uma esperança de vida muito semelhante à esperança de vida da população geral. E isso é excelente, isso é espetacular. Agora, obviamente há muitos desafios, porque se envelhecemos, acabamos por herdar algumas coisas do envelhecimento. E as pessoas que vivem com VIH vão
herdar as coisas do envelhecimento como qualquer outra pessoa após os 50 anos. Eu no outro dia dizia, depois dos 30 anos todos temos aterosclerose. E é verdade, depois dos 30 anos a aterosclerose e todo o processo de envelhecimento começa a evoluir. E por isso é natural que nós depois vamos acumulando, digamos assim, alguns fatores que predispõem, depois dos 50 anos, a termos algumas patologias. Fatores de risco ambientais e fatores de risco que têm a ver com aquilo que nós fazemos das nossas vidas, ou seja, com a alimentação, com o sedentarismo, com a ausência de prevenção e às vezes a ausência de procura de algumas doenças mais ativamente. Se nós antigamente com a infecção VIH nos preocupávamos com as infecções e com os problemas, as doenças associadas à infecção VIH, depois dos 50 anos, em pessoas controladas, em pessoas com cargas virais indetectáveis, vamos preocupar-nos em procurar ativamente outros problemas que lhe possam realmente comprometer a sua vida, mas que não têm nada diretamente a ver com o VIH. Problemas como tensão alta, dislipidemia, que é as gorduras, o colesterol e os triglicéridos altos, a diabetes, as neoplasias, que são os tumores, e para isso há um trabalho que tem que ser feito, que é um trabalho de procura, é um trabalho de prevenção. Por isso, felizmente, ou se calhar felizmente é uma palavra muito forte, as pessoas que vivem com VIH, pelo menos 6 em 6 meses ou uma vez no ano, têm que ir ao seu médico para ver a sua terapêutica, para ver as suas análises. Há esse momento em que é possível ver a tensão arterial, ver os açúcares, controlar o colesterol e os triglicéridos, e se calhar é mais fácil, mais precocemente, identificarmos alguma destas situações. E isso fazer com que o envelhecimento possa ser um processo, digamos assim, melhorado, ou não com tanto impacto, digamos assim. Se é possível envelhecer com qualidade de vida, não tenho dúvida que é. Agora não tenho dúvida. Agora que os desafios são muitos, são. E eu diria que se na infecção VIH nós insistimos sempre com as pessoas, cuidado, não esqueçam os medicamentos, cuidado, é preciso adesão, porque a adesão é que vai levar com que a carga viral esteja indetectável, e a carga viral indetectável é que vai levar a que possamos viver com qualidade. A verdade é que, à medida que o envelhecimento vai surgindo e à medida que outras comorbilidades, que outros problemas se vão juntando, às vezes temos que ficar alerta para outras coisas. E que coisas é que são essas? Por exemplo, uma coisa muito simples, são as interações dos medicamentos para a terapêutica, da terapêutica antirretroviral com os medicamentos para a tensão, com os medicamentos para a diabetes, com os medicamentos para as neoplasias, por exemplo. Eu se calhar já estou aqui a falar muito e já fugi completamente à sua pergunta, Isabel, e quando for assim, por favor, chamem-me à terra, que eu volto e tenho mais atenção. Entretanto, há outros desafios que se calhar vamos falar mais à frente, que têm a ver com, e que são desafios que são transversais a toda a gente que envelhece, que é a sua resiliência perante todas estas comorbilidades, em as procurar ativamente, em procurar o médico para as prevenir e em lutar um bocadinho contra elas. Nós sabemos que há muitas doenças que são debilitantes e que há muitas doenças que tornam as pessoas mais dependentes, e se há um desafio que é transversal é, por exemplo, mais tarde, nas dependências, quando estão dependentes de terceiros, haver instituições que cuidem de todas estas pessoas com qualidade. Pronto. Mas isso é um problema transversal a todos os idosos. E eu também já sou idosa, não é? Porque a partir dos 50 anos começam-nos a tratar por idosos do ponto de vista científico, de modo que há um momento, e eu vejo muito isso na enfermaria de medicina, há um momento que é muito importante para as pessoas, que é as pessoas que são ativas, o momento da reforma. O momento da reforma é um momento em que as pessoas, ainda que estejam muito contentes, porque chegam
ao fim de de uma determinada etapa e outra se vai iniciar. Por outro lado, deixam as suas rotinas habituais, deixam os contactos habituais com os colegas de trabalho, deixam de ter aquele contacto direto do dia a dia com o mundo que os rodeia. E isso acaba-lhes trazendo às vezes algum isolamento social, alguma tristeza, alguma depressão e alguma solidão. Por isso, como veem, tudo o que falámos até agora em relação ao envelhecimento com a infecção VIH é perfeitamente transversal a todos os que envelhecemos. Agora, obviamente, há particularidades e se calhar é dessas que vamos querer falar mais hoje. Eu ia só acrescentar que quando fui diagnosticada em 1989, deram-me 2 anos de vida. Pois. E tive durante muito tempo um prazo de validade. Hoje, passados 34 anos, ainda cá estou. E queria também falar também de um filme que vi recentemente. Um filme norte-americano que viram de certeza, que é Intérprete, de 2005, que referia um hospício de SIDA onde as pessoas não tinham esperança de viver. E, de facto, nós hoje temos uma esperança de vida equiparada às pessoas sem VIH. Apesar de termos mais comorbidades e termos comorbidades mais cedo, temos uma esperança de vida equiparada às pessoas sem VIH. E isso é muito bom. Eu gostava só de vos chamar a atenção, não sei se repararam, mas começou a dar na RTP2, a semana passada, um documentário sobre SIDA em Portugal. Eu pus no nosso grupo para verem, eu pus lá uma nota no grupo. Com algumas informações importantes. Sim, sim, sim. Não era conhecido. É interessante até porque falam muito da história, da SIDA em Portugal, do VIH. Eu pus uma nota no nosso grupo, não sei se viram, se não viram, mas se as meninas viram, as membros do grupo, mas eu pus uma nota para verem que eu estava a ver e imediatamente pus no grupo. Vão ver o que está a dar, é super interessante. Tomando aqui o que disse a Isabel, há pioneiras, há pessoas que estão lá, que estão desde o início, e a quem foi dado 6 meses de vida, 2 anos de vida, e que falam. Portanto, penso que é muito importante para termos a consciência de toda a evolução, não é, que aconteceu, felizmente. Eu, na minha apresentação, disse que comecei em 95. Os dias de consulta são à segunda e à terça, e na altura eram à segunda e à terça-feira. O domingo, às vezes, era um bocadinho negro. Porquê? Porque ia haver uma série de diagnósticos para dar. E era preciso ter a conversa do que era importante, era o agora, era começar a medicação, e depois se veria. Mas que ia ser um caminho longo e que havia efeitos acessórios e que nem todos os doentes respondiam da mesma maneira às terapêuticas. Eram momentos, e para quem era jovem como eu na altura, eram momentos difíceis, porque muitas das pessoas que estavam à minha frente tinham a minha idade, eram jovens como eu, e eu estava a dizer-lhes que não sabia quanto tempo é que poderiam viver ou não. Porque se houvesse, podia haver complicações, podia não haver. Por isso, quando a Isabel me diz isto, eu penso em muitos dos utentes que segui na altura, que ainda hoje são meus utentes, e tenho alguns com quem que são quase família, porque a relação a determinada altura é quase família, não é? Porque nesta patologia, como noutras, que envolvem muito, são muito pessoais, que envolvem muito, sob o ponto de vista pessoal, as pessoas, a relação médico-doente é ainda um bocadinho mais intensa, não é? Não é a mesma coisa que tratar uma tensão arterial, não é a mesma coisa que tratar, é diferente. E porque muitas vezes nós às vezes somos os primeiros, são connosco que partilham pela primeira vez isto e somos durante muito tempo os depositários desta notícia até que tenham a oportunidade de falar com outras pessoas. E isso era um peso enorme, mas o peso pior era não termos certezas para lhes dar. Eu agora, quando faço uma consulta de primeira vez, é completamente diferente como imaginam, não é? A certeza com que nós falamos às pessoas que tudo vai correr bem é ótimo, é um sentimento excelente. Às vezes o que irrita é que se percam algumas oportunidades só porque as pessoas não têm o entendimento que vocês têm, que é o caminho foi longo, foi árduo, foi mau às vezes, os medicamentos eram péssimos, agora têm uma pílula e mesmo assim refilam comigo porque têm que tomar aquela pílula. Então, às vezes dá-me vontade, digo assim, esperem aí, venham cá ouvir estas pessoas.
Por isso é que eu digo dos pares, eu às vezes gostava de ter na consulta, lá fora, pessoas como vocês dissessem, esperem um bocadinho, melhor do que me ouvir a mim é ir buscar esta senhora, é ir buscar este senhor, é ir buscar este rapaz, é ir buscar... Para vocês perceberem o que foi o caminho até agora e que é possível. E agora é possível com um comprimido, mas antes era possível com muitos. E que limitava a vida das pessoas. Havia pessoas que chegavam tarde ao trabalho porque tinham que tomar os comprimidos, tinham que passar a náusea, que passar... e depois então meterem-se no carro, apanharem um autocarro, o metro para poderem ir trabalhar. Isso hoje em dia não acontece. Bom, mas isto para dizer que, de facto, quando vos ouço dizer isso, fica aqui, dói um bocadinho, porque nós dizíamos isso às pessoas porque também não tínhamos a certeza como é que as coisas iam acontecer. E essas incertezas também nos magoavam muito. E fazíamos aquele ar de coisa, mas no fundo, a incerteza era horrível. E felizmente, 40 anos depois, estamos aqui a falar destas coisas com uma leveza completamente diferente. É espantosa a evolução da medicina. Eu ainda não me apresentei, ainda não agradeci por estarem aqui hoje, vou dar uma oportunidade de estar aqui mais uma vez nestas conversas fantásticas. Agradeço imenso à doutora Umbelina, a quem adorei conhecer, é bestial, é fantástica, amorosa. Agradeço à Isabel, a todas, e pronto, e vou pôr a minha questão, embora a doutora Umbelina já tenha respondido a Eu metade da tenho minha este questão. defeito, às vezes, falo demais. Não, mas é um seguimento, claro que sim. Obrigada, Raquel, também, mais uma vez. E então eu vou pôr a minha questão, que é a seguinte: quais são os maiores riscos no envelhecimento para uma mulher portadora do VIH? Uma mulher portadora do VIH. Ora bem, quando falamos em riscos e em mulher e em envelhecimento, falamos num momento que é muito nosso e só nosso, que é a menopausa. A menopausa é a tradução na mulher do envelhecimento, é um envelhecimento natural. E se calhar os riscos em nós, nas mulheres, começam aí. É certo que antes, tudo o que fizemos antes é importante, mas aí é quando é mais importante ainda prevenirmos algumas coisas. Com a descida dos estrogénios sabemos que há realmente uma série de alterações que estão dependentes deles e que nos podem pôr em risco para doença cerebrovascular, para doença cardiovascular, olhe para a doença do osso, que é aquela que mais se fala. Eu não posso deixar de falar de uma coisa quando falamos de mulheres e de envelhecimento, que é não esquecer que há mulheres a viver com VIH que que envelhecem e há mulheres que adquirem a infecção VIH no envelhecimento. O que é que eu quero dizer com isto? Há mulheres que se infectam também depois dos 50, depois dos 60 anos, aliás, até está de acordo com os dados que a Isabel nos deu no início. E a prevenção da infecção VIH é muito importante na mulher depois dos 50 anos. É preciso que a mulher entenda que se até aí se protegeu porque não queria engravidar, agora vai ter que se continuar a proteger, não por isso, mas tem que se continuar a proteger de doenças sexualmente transmissíveis, em que o VIH é uma delas. A outra é a hepatite C, as outras são as outras DSTs, como sabem, a sífilis, a gonorreia, etc. O alerta para as mulheres depois dos 50 anos é que a infecção VIH ou viveu com elas até agora ou pode passar a viver com elas a partir de agora. Por isso, tenhamos atenção e protejamos da infecção. As mulheres que vivem com VIH e atingem a menopausa, não vou chamar-lhes mitos porque não são. Os estudos é que não são muito concordantes. Aparentemente, qualquer doença crónica, e a infecção VIH é uma delas, poderá haver uma menopausa mais precoce. Não é certo, os estudos, como vos digo, são contraditórios. Na população em geral está na volta dos 52 anos e a verdade é que, em algumas séries, nas mulheres vivendo com VIH, a menopausa às vezes surge entre os 40 e os 45 anos, o que é bastante precoce. Pronto. Será pela cronicidade da infecção? Será pelo processo de inflamação crónica associada à infecção VIH? Mas o que é certo é que se há essa precocidade, então nós temos também precocemente começar à procura, nós médicos, mais ativamente, de patologias que possam surgir a partir dessa altura.
A história do osso, a história de nos preocuparmos com o osso. Por exemplo, as mulheres, se sem problemas nenhuns, a partir dessa altura, devem fazer osteodensitometrias, uma vez na menopausa e uma vez na menopausa vivendo com VIH, isso ainda é mais importante. Mais importante porque temos uma história para trás de terapêutica que pode ter influência na evolução do osso. Vocês conhecem muito bem o tenofovir e sabem muito bem que o tenofovir foi responsável por osteoporose em alguns homens e em algumas mulheres, em homens também houve osteoporoses graves em homens que faziam TDF, tenofovir, e por isso, chegando a essa altura, se já nos preocupávamos, ainda é mais importante preocupar-nos com o osso, mediante o historial terapêutico que esta mulher teve. Quando falamos de riscos, os riscos são, vocês zangam-se comigo se eu disser isto muitas vezes, mas os riscos são realmente transversais. Uma mulher a partir dos 50 anos tem muita coisa com que se preocupar. Tem que se preocupar com o cancro da mama, tem que se preocupar com o cancro do colo do útero, tem que se preocupar se há outras infecções associadas como o HPV, com o cancro do canal anal, tem que se preocupar porque vive num país cheio de sol, adoramos praias pelo cancro da pele, tem que se preocupar se tem antecedentes familiares de hipertensão, de diabetes, com a alimentação para evitar que estes problemas possam surgir, porque a verdade é que todas estas comorbilidades podem existir, porque temos algumas características genéticas para isso, é verdade, a genética nunca pode estar longe, mas a verdade é que aquilo que pesa mais é o que nós fazemos com as nossas vidas. Que era, como há pouco referi, é aquilo que nós comemos, aquilo que nós não fazemos de exercício, porque as vidas são difíceis. Irmos para o ginásio todos os dias não dá. Dá para os miúdos como os que tenho lá dois em casa, que só pensam em ginásio. Agora, nós temos umas vidas muito organizadas, temos trabalho para fazer e quando se chega à casa há uma outra vida pós-trabalho que é preciso continuar. E convenhamos, não é possível termos o exercício físico como gostaríamos. Eu não mando ninguém nunca para o ginásio, não posso, porque se eu não vou, eu não posso amar-me não mando ninguém para o ginásio. O que eu digo é, olha, eu tento andar, não é o ideal, mas andar 20 minutos, sem ser a ver montras, andar 20 minutos, mesmo que seja em terreno plano, 2 vezes por semana, eu já considero muito bom. Há médicos que não vão querer mais. Eu já considero muito bom quando não se vai ao ginásio. Bom, por isso é preciso irmos ao médico, é preciso fazermos as consultas de rotina de ginecologia, é preciso fazermos as consultas e as análises de rotina em que se procura ativamente a glicemia, em que se procura ativamente o colesterol e os triglicéridos, em que se procura o ácido úrico, em que se vê a tiroide. É preciso fazer esse trabalho com todas as mulheres a partir dos 50 anos, particularmente com as mulheres vivendo com VIH a partir dos 50 anos. Eu ia fazer uma pergunta sobre algo que já falou. Qual o impacto da solidão nas pessoas que envelhecem com VIH? Se calhar não era eu que devia estar aqui a responder a isto e algumas das senhoras do vosso grupo que certamente falarão disto com mais propriedade que eu. O que é que eu vejo e o que é que partilham comigo da preocupação da mulher que vive com VIH e da solidão? Esta notícia, mesmo agora, nos tempos que correm, de ser infectada por VIH, não é muito partilhada ainda na família. Não é muito partilhada ainda com os amigos. E se enquanto as pessoas não são dependentes e são jovens, as coisas vão se diluindo e vão... Quando se é idoso, essa ausência de partilha e não poder comungar com os outros aquilo que lhes vai realmente na alma ainda os torna mais sozinhos. E depois há um problema, que é as infraestruturas dedicadas aos idosos, as instituições dedicadas aos idosos, não terem ainda, e infelizmente isto é verdade, e infelizmente eu já tive que me cruzar com estas coisas, não terem ainda, muitas delas, capacidade para aceitar doentes vivendo com VIH de uma forma natural. Se é que eu posso dizer isto assim. Ou seja, ainda há algum estigma
associado, e eu cada vez gosto mais da palavra estigma, mas não consigo encontrar outra. Se vocês, por favor, souberem de outra, porque eu uso outra, mas a verdade é que ele existe e não vamos tapar o sol com a peneira e encontrar palavras mais bonitas, mas infelizmente, e alguém me dizia no vosso grupo com muita propriedade, pois, mas ninguém tem vergonha de dizer que tem uma diabetes ou que tem uma esclerose múltipla, mas as pessoas têm vergonha de dizer que têm uma infecção VIH, porque vão logo pensar que se comportaram mal na vida. E a verdade é que ainda existe essa relação, infelizmente, ainda hoje existe esta relação, como se as pessoas fossem as culpadas da sua infecção VIH, o que nem sempre é verdade, e porque se as pessoas, o sexo faz parte da vida das pessoas e o facto de não se protegerem em relações que acham que são perfeitamente seguras, a verdade é que nós também temos, e vocês no vosso grupo também têm, pessoas de transmissão vertical, e essas são aquelas transmissões de mãe para filho. E essas pessoas não podemos dizer que elas foram à procura da infecção VIH, não é? Pronto, ninguém procura as coisas, ninguém quer estar doente, mas às vezes acontece, não é? Nós, com esta, temos a probabilidade, e daí sempre o alerta da prevenção, de podermos ainda ter algumas armas para a prevenção da infecção VIH, quer seja antes ou depois dos 50 anos. E se o preservativo é uma delas, não esqueçamos também a terapêutica de profilaxia pré-exposição, que as mulheres também têm direito a fazer. Porque quando se fala em profilaxia pré-exposição, parece que está sempre associado aos HSHs, aos homens que têm sexo com homens, aos homossexuais. Não é verdade. Mas as pessoas ainda têm muito esta ficha de que não. A profilaxia pré-exposição é para toda a gente que queira. E não se pode não pensar que as mulheres com mais de 50 anos que queiram ter relações de forma saudável e que sem grandes preocupações, que para além do preservativo possam pôr em consideração a profilaxia pós-exposição, pré-exposição, desculpem. Por isso, não esquecer que também existe e que também está disponível para as mulheres. Estudos de profilaxia pré-exposição em mulheres são quase isto, 0. Há muito poucos estudos. A Isabel, se calhar, pode conhecer algum, assim, com mais impacto, mas, infelizmente, continuam ainda a ser muito pouco representadas em tudo o que é estudo de profilaxia pré-exposição para a infecção VIH. E principalmente em Portugal, não é? Em Portugal. Pois, aqui seguramente. Como é que uma aquilo que eu ouço dos colegas. Como é que uma mulher em Portugal pode solicitar a profilaxia pré-exposição? Pode falar com o seu médico de família para ele orientar para uma consulta de profilaxia pré-exposição, ou então procurar onde é que há consultas de profilaxia pré-exposição e marcar uma consulta. Eu sei que o Pulri Cabral funciona assim, e isto faz parte do centro hospitalar a que eu faço parte, e é lá que existe, é lá que é a nossa consulta de profilaxia pré-exposição. E depois há outros hospitais em que é feita e tenho a certeza que as pessoas podem contactar diretamente o hospital e solicitar uma consulta. A profilaxia pré-exposição já se fazia. Por exemplo, nos casais serodiscordantes, antigamente, agora há consultas dedicadas, mas nos casais serodiscordantes, em que havia mulheres que não estavam infectadas e que os maridos estavam infectadas e que queriam conceber de uma forma natural e queriam conceber de uma forma que não fosse por lavagem de esperma, às vezes fazia-se profilaxia pré-exposição das mulheres. Pedia-se uma autorização à farmácia, pedia-se a terapêutica, fazia-se. Não há números, claro que não há números, mas isto eram as coisas que se tentavam fazer antes de sabermos que, de facto, o risco de infecção era muito baixo, para não dizer nulo, quando as pessoas estão com carga viral controlada, era assim que às vezes fazia. Por isso, a profilaxia pré-exposição, os grandes estudos são as grávidas, que não infectam criança nenhuma, e foi aí que se percebeu que o uso da terapêutica iria certamente impedir a infecção no bebê, e por isso que seria uma maneira também de prevenir a infecção nos adultos. Foi isso que abriu um bocadinho o caminho para a profilaxia pré-exposição. Mas falávamos de solidão, não é? Pois, sim. Falávamos de solidão.
A solidão, eu vejo muita solidão aqui nesta enfermaria de medicina interna, seja qual for a patologia, porque a verdade é que as vidas das pessoas são complicadas, as pessoas, algumas chegam a uma certa idade com dependências ou sem dependências, mas não têm companhia, uns porque não têm filhos, outros porque têm filhos, mas vivem longe, têm as suas vidas, é impossível de apoiarem os pais. E a verdade é que nós não temos instituições de apoio, muitas instituições de apoio ao idoso. Não temos. E cada vez mais a Existe sociedade para lá caminha também, não é, doutora? Cada vez mais a sociedade caminha para não estar muito atenta a esse problema da solidão nos idosos e não É só nos verdade. idosos, não só nos idosos, mas há muitas pessoas que se sentem muito sozinhas, que estão muito sozinhas, independentemente das patologias que têm, até podem às vezes não ter patologia assim nenhuma de especial e sofrer de solidão extrema. É verdade. Acontece, porque a É verdade. sociedade está a caminhar muito nesse sentido, infelizmente, é muito Uma pessoa individualista que trabalha por horários, vários horários, e que chega à casa, come, dorme, volta para o trabalho no dia a seguir, não tem tempo. que vida E social é que tem? não Que tem, não tem. capacidade é que tem de construir amizades, de É, ter laços com outras pessoas? É difícil. é. E há pouco falámos de televisão e agora sou eu que vou falar. Há um comercial espetacular que eu não sei se vocês já viram. Eu não sei de qual, se é nós, se é Vodafone, se o que é, mas que é espetacular, que é sobre, em que no fim aquilo eles dizem, há não sei quantos estudantes sem casa para morar e não sei quantos idosos sozinhos, Eu ia com falta referir de companhia. essa É publicidade. espetacular aquela ideia. A publicidade realmente, quando quer, consegue ter impacto É. na sociedade. E eles agora têm várias a decorrer durante o Natal que são ótimas. E aquela eu via pá, aí há 2 dias e aquilo deixou-me a pensar realmente. Eu nunca precisei de estudar fora de Lisboa, porque vivia em Lisboa, mas a minha tia tinha quartos alugados ali ao pé da agronomia. E ela realmente dizia isso, que vivia para os meninos dela, eram sempre rapazes, porque ela só queria sempre os rapazes que eram menos complicados. E teve amizades até uma idade muito avançada, porque lá está, ela vivia sozinha, mas não vivia sozinha. Aqueles miúdos animavam-lhe a vida. E ela não Claro. se importava de fazer algumas coisas para eles como se fosse o miminho deles que estavam fora de casa e etc. Eu Mas digo isto em defesa de Lisboa, e nem sequer sou daqui, sou do Porto, mas eu moro na Graça e no meu bairro há muitas associações culturais, há muito associativismo, e, por exemplo, há uma associação de jovens, com a minha idade e menos jovens, que se chama o Regador. Tomaram conta de uma parcela que subia por ali acima, fizeram uma horta comunitária. Aos sábados são as crianças e durante os dias de semana são as pessoas mais idosas que vão lá trabalhar na horta comunitária. sim, E depois, como isso é ficam espetacular. vizinho, vão para lá ler, fazer crochê, os senhores jogar às cartas. Portanto, criou-se ali uma coisa com uma associação cultural que nasceu com 10, 15 pessoas de 30, 40 anos que decidiram ter uma horta no bairro. Portanto, eu acho que Lisboa está a ter. A Graça tem muitas associações assim, é o sítio que tem mais hortas comunitárias, mas há noutros sítios também de Lisboa que estão a criar este associativismo de base, de raiz, que eu acho muito bonito. Eu queria também salientar que na nossa associação na CIRS há muitas pessoas idosas. Nós damos apoio a pessoas idosas para não estarem sozinhas, para não estarem isoladas. Portanto, procurem também associações de comunidade de Lá está, VIH, é os pares, os pares, sim. os pares. É muito importante, porque a relação é diferente, é como se compreendesse, não é? Aquelas pessoas compreendem exatamente, isso é fundamental, é fundamental, vocês tiveram essa clareza, não é? Ou clarividência, não sei como é que é, e é a única associação só de mulheres,
Ainda bem E que os problemas que os mais homens e as mulheres são diferentes. E os homens não compreendem às vezes as coisas que nós dizemos e nós não compreendemos às vezes as coisas que eles dizem. Mas nós falamos umas com as outras, compreendemos muito melhor. E resolvemos muita coisa sem ir ao psicólogo e ao psiquiatra falando umas com as outras. É ou não é verdade? É E às verdade. vezes, Não desmerecendo o apoio importante dos psiquiatras e dos psicólogos. Mas eu acho que já poupei muito em psicólogos e em psiquiatras, porque às vezes vou aos meus pares falar, às minhas amigas, aquelas que eu sei que me vão compreender, ou aos meus amigos, porque os homens também são capazes disso, mas são capazes de nos ouvir sem resposta. E nós às vezes gostamos é, muito de quem nos dê mas uma resposta. neste nosso caso, neste caso específico, realmente a Associação Aceres tem tido um papel preponderante nas mulheres, porque há muitas mulheres que, se a associação fosse mista, se fosse homens e mulheres, não estariam interessadas em tanta intimidade, em tanta partilha. E pronto, e dizem Acredito, mesmo, ainda bem que é só de acredito. mulheres, porque eu sinto muito mais à vontade estando a partilhar a minha vida e a minha sexualidade e tudo com outras mulheres do que estando homens envolvidos. Portanto, ainda bem que há Não se associações. sentem julgadas. É, Ai, Exatamente. sim, ainda bem que há. é. Ainda bem que há e pronto, e o vosso feedback é que é importante, de que realmente vos procuram e de que realmente as pessoas vos dão esse feedback. É preciso sermos mulheres para perceber algumas coisas. Com este tom positivo, vou encerrar esta nossa conversa na positiva. Agradeço à Isabel, agradeço à Judite e agradeço à nossa convidada especial, a doutora Umbelina Caixas, com quem aprendemos Eu hoje agradeço a vocês. tão importantes Obrigada. sobre este Obrigada. tema. Obrigada a todas. Ficamos a saber que é possível envelhecer com qualidade de vida. Ficamos também a saber que temos que nos informar, proteger e que informação é proteção e é empoderamento. Informação é poder. Voltamos a repetir também que indetetável é igual a intransmissível. Agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar. Escrevam para a Aceres com as vossas dúvidas, as vossas questões. Podem escrever para o nosso site, para o nosso Facebook, para o nosso YouTube, para o nosso Instagram. Estamos juntas. Até à nossa próxima conversa. Não se isolem, testem-se, tratem-se, cuidem-se, fiquem bem. Até à próxima conversa. Muito obrigada. 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 Adeus, boa Obrigada. tarde e obrigada. Adeus, adeus. Obrigada.